Lá, hoje eu não quero apresentar nenhum livro, nem ensinar ou tentar ensinar nada. Eu quero simplesmente fazer um pedido, uma súplica para jovens teólogos ou aspirantes a teólogos que aprendam a ler. Eu sei que todo mundo pensa que aprendeu a ler lá nos primeiros anos do ensino básico, mas ler não é só isso, né? Ler não, aprender a ler suficientemente não é uma questão só de decodificar as palavras e simplesmente isso, né? Tem também uma dimensão afetiva de lidar com as suas frustrações, com as suas expectativas sobre o texto e as suas desilusões. Isso envolve também uma questão que é, de certa forma, ética, que envolve uma certa moralidade, porque tem a ver com honestidade diante do texto, né? De enfrentar o que o texto diz realmente. Eu digo isso porque alguns teólogos, talvez não tão alguns quanto eu gostaria que fossem, talvez muitos, têm às vezes o hábito de ler mal, né? De não respeitar o que o texto diz, de querer corrigir o texto fingindo que a sua correção, né, aquilo que entende que é a correção, está no texto. E isso é um problemão para muita gente, né? Isso gera uma série de canseiras e enfados. É, então esse é o pedido, né? Leiam, aprendam a ler. Eu sei que todo mundo pensa em teologia e imagina que é preciso saber ler grego, hebraico, latim, o que quer que seja. E isso é importante, claro que é importante, especialmente as línguas bíblicas, obviamente. Mas ler em qualquer idioma, na verdade, mesmo no nosso idioma, né, é fundamental ler bem. Não adianta ler muito. Isso é um ponto a se considerar. É bom ler muito, mas é estritamente necessário ler bem e ler com respeito ao texto escrito. Isso vale sim para as escrituras, vale para a teologia mais antiga, vale para os textos confessionais, vale para a teologia atual, de teólogos do seu grupo e de outros grupos também, né? E consequências nefastas de se ler mal, eu diria que uma delas é que isso exige de quem está tentando ler bem ter que ficar explicando o óbvio, principalmente porque às vezes alguns teólogos que leem mal, que não respeitam o texto no que ele diz, são teólogos tidos como muito importantes, né? E se esses teólogos importantes, principalmente se eles são europeus ou norte-americanos e têm um nome importante dentro de uma tradição, fica muito complicado. E aí um Zé Ninguém brasileiro tem que dizer, olha, gostaria de fazer uma observação aqui, entre brasileiros mesmo, né? O Gerard Depardieu aqui, eu sei que ele é grandão, mas ele vacilou nessa leitura aqui. E aí os outros vão dizer, ah, mas você está achando que é melhor do que o grande Gerard Depardieu. Não, eu não estou achando que eu sou melhor que ele, mas nesse ponto aqui ele vacilou, ele não foi honesto com o que está escrito ali. E aí fica essa questão, né? Mas o cara é grande, você não é nada, né? Então, assim, jovens, né, por favor, aprendam a ler, respeitem o texto, respeitem o que o texto diz. Não entendeu, lê de novo. Leu de novo e não concorda com o texto, diga e anote, está escrito isso. Eu não concordo, mas está escrito isso. Porque o meu medo é que você, jovem teólogo ou jovem teóloga, acabe se tornando um grande teólogo, né, e grande no sentido de ter renome. E se você se torna um grande teólogo lendo mal e se permitindo esses momentos de leitura descuidada e sem essa honestidade com o texto, você vai dar trabalho para muita gente. É simplesmente a minha súplica de hoje. E lembremos-nos que ler bem é muito importante para fazer teologia e para a gente fazer qualquer coisa, na verdade, né? E vale para teologia, vale para qualquer área do conhecimento. Se a gente não ler bem, a gente não dialoga bem. Se a gente não dialoga bem, a gente não produz conhecimento direito. Desculpe, momento frustração, né? Um grande abraço e até a próxima.